Santa Catarina. Levanta a mão de novo, faz barulho aí quem é de Santa Catarina. Aê, estão espalhados aqui, Santa Catarina. E agora, adivinha quem vem para o palco agora? Agora para o palco eu vou chamar mais um catarinense, um gremista de Floripa. Ele é mentor de várias aceleradoras, é um apaixonado por startups. E ele vai trazer os conceitos sobre os processos comerciais importantes na realização de vendas complexas. A gente vai falar de complexidade um pouco amanhã. E o que ele vai dizer é o que praticamente toda startup vai passar. Toda startup vai enfrentar um pouco dessas vendas complexas. Quero chamar diretamente da Praia Grande, em Santa Catarina, não aqui de São Paulo, Theo Orozco, da Exact Sales. Chega aí, Theo. Valeu, o palco é seu. Obrigado, bem-vindo. Tudo bom, pessoal? Mais um catarinense aí. Quem está gostando do evento aí? Show de bola, coisa boa. Quem conhecia a Exact? Já ouviu falar da Exact alguma vez na vida? Aí, eu não estou tão mal. Vamos lá. Apresentação. Então a gente vai falar sobre estruturação no funil de vendas complexas. Vamos entender como venda complexa, a venda que tem mais processos até chegar no momento da venda. Tá certo? Me apresentar bem rapidinho. Deixa eu passar aqui. Essa foto mentirosa aí é uma foto minha mãe botou na parede. Bem rapidinho só o que eu estou fazendo hoje. Eu sou CEO da Exact. Minha primeira empresa foi a 2-para-1 Design. Tá até meu sócio está aqui, estou conseguindo ver ele daqui da primeira empresa. Saí dessa primeira empresa, hoje eu mentoro algumas aceleradoras, alguns programas de inovação. E para mim é uma honra poder mentorar esses programas, porque a gente acaba atualizando muito. A gente vê diferentes formas de comerciais, diferentes estratégias comerciais. Fica mais fácil da gente entender e adaptar e evoluir nosso processo. Então vamos para o que interessa, vamos finalmente, né? A gente vai falar sobre funil de vendas. O funil de venda ideal, eu queria que a gente pensasse em alguns pontos antes de começar o tech days, antes de começar a fatiar e a entrar nessa parte de especialização do funil, tá? Então a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse antes da gente começar a entrar nessa parte mais técnica é quem vai fazer as vendas nesse primeiro momento. Normalmente em startup quem faz a venda é um dos founders. Então a gente está falando provavelmente do CEO ou daquele que tem mais facilidade de lidar com pessoas, né? Em várias startups que a gente chega, elas são startups mais técnicas. Então normalmente quem faz a venda não é um cara também que tem uma grande habilidade de lidar com pessoas, uma habilidade comercial. Isso é bem interessante da gente pensar, porque a gente não pode pensar só em quem vai fazer, mas quais são as outras atividades da pessoa que vai fazer essa venda. Porque não adianta a gente imaginar um mundo ideal onde a pessoa vai ter 8 horas por dia para fazer vendas. No início da empresa, eu quando comecei a Exact, eu fazia venda, mas eu tinha que cuidar de desenhar o produto, eu tinha que cuidar da parte financeira, eu tinha que conversar com o fundo de investimento. Isso é normal em toda startup. Isso é o comum de começar uma startup. Então a gente tem que começar a pensar um pouco nisso. Outra variável que a gente tem que estar olhando, e essa é fundamental para a gente definir como vai ser o nosso processo comercial, é qual é o fôlego que a gente tem nesse momento. Então, quanto que a gente tem de dinheiro para colocar no nosso funil e quanto é que é o tempo que a gente tem, que a gente consegue durar com esse dinheiro. Isso é muito interessante, porque de vez em quando a gente acaba escolhendo estratégias que têm um ROI, um retorno sobre investimento mais demorado, e a gente não tem aquele fôlego. Então, quando eu estou mentorando, eu vejo diversas empresas que escolheram estratégias que não estavam compatíveis com aquele fôlego que elas tinham naquele momento, ou até com o estágio que elas estavam. É isso que a gente vai tentar mostrar aqui um pouquinho. Quando é que eu uso uma estratégia em detrimento da outra? Qual o estágio de maturação do teu mercado? A gente está falando de um produto de inovação disruptiva, a gente está falando de um produto incremental, a inovação, um produto que já está com o mercado estabelecido, a gente está entrando num oceano um pouco mais vermelho. Como é que está essa receptividade do mercado? Isso é fundamental para que a gente entenda também que estratégia. E o último ponto que eu queria salientar é que ticket que a gente vai estar atuando. Mais ou menos qual é o ticket que o mercado atua, quanto é que a gente vai conseguir cobrar por esse nosso produto. Isso é interessante que a gente pense, porque isso vai nos guiar para o nosso CAC, nosso custo de aquisição de cliente. Entretanto, eu queria salientar alguma coisinha quando a gente for falar de CAC. Tá? Eu tenho mentorado muita empresa que sai, quando começa como startup, e já está preocupada em escalar. Isso é muito perigoso. Assim,
muitas vezes assim, você acaba indo para uma linha de escala quando você ainda não começou nem a vender. Você primeiro te preocupa em vender, em provar teu valor, em provar que você tem mercado. É muito legal, a gente estava conversando com o pessoal de um fundo de investimento, foi até um fundo que investiu na RD agora, eles estiveram na RD Summit e a gente trocou uma ideia rápida, e eles estavam falando que eles têm basicamente 3 coisas que fazem uma empresa prosperar: equipe, produto e mercado. Ele falou que ele já viu equipe ruim prosperar, produto ruim prosperar, equipe e produto ruim prosperar, mas nunca viu alguém que não se preocupou e não fez uma boa penetração de mercado prosperar. Então a gente tem que se preocupar muito nessa etapa de escolher as estratégias ideais. Passando um pouquinho agora, vamos lá. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais na parte de especialização de um funil comercial. A gente na Exact divide o funil em 5 sãos. Primeiro são a noção de atração. Como é que eu trago esse cara para perto de mim? A gente divide em ativa e passiva, basicamente. Segundo é segmentação. Como é que eu defino quem é interessante para mim? Como é que eu entendo que aquele cara que eu atraí é de fato interessante para mim? Então eu tenho que prestar muita atenção nisso. Muitas vezes isso que vai definir o meu custo e a minha eficiência como um todo. Terceiro, a gente está falando de tração. Como é que eu conduzo ele até o fechamento? O quarto são que eu queria salientar é a retenção. Como que a empresa olha para ele? Como é que eu seguro esse cliente, mas não só como é que eu seguro. Como é que eu mantenho ele satisfeito? E como é que eu faço o que a gente chama do churn negativo, aquele funil ampulheta? Como é que eu rentabilizo a minha cartela de clientes? Como é que eu faço? A gente está falando de revenue churn, está falando de monetário, não logo churn, não o individual. Como é que eu faço a minha cartela e dar mais dinheiro? E aí isso a gente tem que olhar com bastante calma, porque às vezes tem mais dinheiro ali do que na rua. E aí lá embaixo a gente tem um fluxo de nutrição. Eu tenho que saber descartar clientes potenciais, tá? Isso é muito importante no Brasil, é uma cultura que a gente tem pouco. Nem todo mundo que tem interesse de compra tem probabilidade de compra. Isso são coisas totalmente diferentes. A gente tem que entender que probabilidade é definida por alguns parâmetros técnicos, situacionais e latência de dor é muito importante nesse momento também. Então eu tenho que entender isso que me leva a uma probabilidade. Meu fechamento não vai depender de quanto tu me achou legal, não vai depender de quanto tu achou uma solução legal. Depende de outros fatores. Passando mais uma vez, vamos focar na atração no primeiro momento. Eu vou segmentar em 2 grandes grupos de atração para a gente pensar nesse momento: as atrações passivas e as ativas. Isso não é inbound marketing, outbound marketing, tá, pessoal? Vamos entender assim: ativa é quem eu fui atrás. Normalmente cold call, cold mail, eu pego uma lista fria, ligo e vou atrás desse cara sem ele conhecer minha empresa muitas vezes. Passiva, eu estou falando do cara que veio até a minha empresa. Pode ser, por exemplo, outdoor, uma estratégia de outbound, porém passiva. Então vamos dividir esses 2 grandes grupos. Pode ser? Então assim, o que é a vantagem de cada um nesse momento? Como é que a gente vai selecionar para que caminho que a gente vai seguir? Isso é muito importante, a gente está falando do primeiro passo. Como é que a gente vai definir o caminho? Quando a gente está falando de entrada passiva, a gente tem algumas características. Eu tenho menor controle da boca do funil, ou seja, quantas empresas vão entrar no meu funil? Eu lancei um e-book. Quantas empresas vão baixar meu e-book? Eu não sei exatamente quantas. Eu posso prever, posso fazer uma estimativa, mas eu não tenho controle sobre isso. Já na ativa eu sei quantas que eu vou ligar. Eu segmentei, fatiei, achei uma lista e eu sei que vou ligar para 400 empresas. Essa é a minha entrada no funil. Então isso me dá um controle um pouco maior. E um volume de entrada não está mais na minha mão. Quando eu falo de rapport inicial, então eu estou falando da passiva, ele é muito mais simplificado. O cara já me conhece, ele veio até a minha empresa, é muito mais fácil de eu começar uma negociação, uma conversa, uma introdução. Quando eu estou falando de ativa, é um pouco mais complicado, eu tenho que ter um pouco mais de estratégia, de entender ele um pouquinho mais, antes de começar uma abordagem. Quando eu falo da ativa, eu tenho uma maior velocidade de resposta. Meu ROI, meu retorno sobre investimento é muito mais veloz. Então eu consigo botar X e esse X me rende muito mais rápido do que na passiva. Porém, esse X é muito mais difícil de escalar. Eu tenho que, para eu fazer 2 vezes mais, normalmente eu vou ter que fazer 2, alguma coisa vezes mais de investimento. O que não é uma verdade na passiva. Na passiva eu consigo escalar de maneira mais fácil. Eu consigo às vezes fazer 2 vezes investindo 1,5 vezes o que eu investi. Então assim, cada uma tem uma vantagem, cada uma tem uma hora certa. O que eu queria mostrar para vocês aqui? Próximo slide, a gente vai dar uma olhadinha num gráfico para ver quando é que eu uso uma e quando é que eu uso outra. Eu quero que fosse bem didático, essa é a minha ideia. Então assim, na esquerda, quando a gente vai na linha vertical, a gente tem vendas complexas
e vendas de impacto. Então, o extremo negativo é a venda mais simples e o lá em cima é a venda mais complexa. Em detrimento ao horizontal, que a gente tem um produto em introdução e um produto que já está pensando em escala. Então, quando é que eu uso um e quando é que eu uso outro? Quando eu estou com uma venda extremamente complexa, média ou alta complexidade, normalmente eu parto com ativo. O meu início normalmente é por ativo, por mais simples que seja o meu produto, é difícil eu vender sem começar ligando, sem começar fazendo uma abordagem, usando network. É muito mais complicado. Porém, quando eu avancei um pouquinho, quando eu estou começando a falar em dar escala, eu começo a olhar para passivo. Ou quando a minha venda é de baixa complexidade. Tá certo? Então assim, depois quem quiser os slides, a gente vai, passa ali no nosso stand, dá o e-mail, a gente passa os slides tudo direitinho. Deixa eu passar aqui. O próximo ponto que a gente vai ver é o ponto que a Isaac é especialista, que é a parte de segmentação. Na parte de segmentação, eu dividi em dois grandes grupos de novo. Segmentação rasa e segmentação profunda. O que é a diferença dos dois? Quando a gente está falando de segmentação rasa, eu estou falando de dados simples de coletar, tá? E dados que não me dizem exatamente, me falam muito de intenção e pouco de probabilidade. O que seriam eles? Número de funcionários, porte da empresa, faturamento, tudo isso são dados de entrada, são dados de fácil coleta. Quando eu falo de segmentação profunda, eu estou falando de dados um pouco mais dentro de esfera técnica, situacional e de latência de dor. Vou dar exemplo. Técnica, Velho Laser, um cliente nosso foi o que mais cresceu no ano de 2013 no Brasil. Tecnicamente, se a esteira de produção deles tiver uma velocidade acima do que eles podem instalar a máquina, não adianta eles irem fazer venda, eles não vão conseguir, tecnicamente tem uma restrição. Situacional, TOTUS, por exemplo, outro cliente. Vamos falar de a TOTUS foi visitar alguém e esse cara tinha um contrato com o SAP, gastou uma baba para implementar SAP e tem mais um ano de contrato. Vale a pena visitar ele agora? Não vale, situacionalmente não está na hora certa. Então isso eu estou falando de probabilidade. Por mais que ele tenha se interessado no meu produto, a probabilidade de eu fechar com ele é baixa. Então são coisas diferentes. Qual é a vantagem de um e a vantagem de outro? Na rasa eu consigo fazer muito mais rápido, eu consigo dar eficiência, eu consigo gastar pouco tempo e jogar para frente. Na profunda, eu consigo uma conversão muito melhor de quando eu passo para visita de vendas para o fechamento. Então eu consigo otimizar o tempo do meu vendedor. Normalmente o custo de aquisição de cliente está no meu vendedor. Está na minha visita presencial, muitas vezes, amostra, trial, proposta, tudo isso gera custo. E eu consigo, claro, quando eu segmento mais, eu consigo muito mais foco. Eu consigo deixar o pipeline do meu vendedor muito mais limpo, vamos dizer assim. Porque hoje no Brasil, como eu falei, o vendedor tem pouca cultura de descartar lead. E a gente tem que criar essa cultura. Passou, ele tem que negar, dizer, cara, isso aqui não é legal para eu vender. E quanto menos intuitivo for esse descarte, melhor. Quanto mais a gente tiver parâmetros para fazer isso, mais fácil. Então, é bem interessante a gente olhar isso. Pontos negativos de uma segmentação rasa, ela tem pouca eficiência. Eu passei para a ponta, eu não olhei muito bem, ela tem muito índice de rejeição do vendedor. E eu já gastei o dinheiro com a visita. Eu já desfoquei o vendedor. Então tudo depende, não existe uma boa e uma ruim, depende do momento. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Vamos para o gráfico de novo. Vamos lá, temos duas esferas. Uma, complexidade de venda versus volume de leads que eu tenho de entrada. Então quando eu tenho uma complexidade média ou alta, eu vou para uma segmentação profunda. Complexidade baixa, segmentação rasa. Quando eu tenho complexidade alta com volume alto, eu tenho que triar os dois. Por exemplo, conta azul, eles vão ter um volume de lead de entrada extremamente grande, eles vão fazer um primeiro lead score dentro de uma HubSpot, de uma RD Station, e aí eles depois vão jogar para a gente fazer uma segmentação profunda. E aí a gente vai fazer ao telefone, envolvendo pessoas, uma segmentação profunda, isso estruturado, e aí a gente vai conseguir coletar esses dados e tomar decisão automática. Então a gente tem que automatizar o comportamento e a decisão. É isso que um software de triagem profunda faz. Vamos lá. Vamos para a parte da atração, conduzir até a venda. Como é que eu vou fazer esse cara chegar até a venda? A gente falou um pouco nos painéis anteriores. Inside Sales versus Field Sales. Quais são as vantagens de um, as vantagens do outro? Nenhum dos dois é errado. Lembrando, não tem fórmula mágica em venda. Tem coisa certa para ti que não é certa para o outro. Quando eu estou falando de Inside Sales, eu tenho um custo menor, óbvio. Ele é um mundo mágico, Inside Sales, né? Eu gasto menos,
eu tenho maior controle dos processos, porque eu sei quanto tempo está demorando para eu fazer a venda, eu consigo ouvir, acompanhar uma venda, e fica muito mais fácil de eu fazer um controle do meu vendedor, e eu otimizo o tempo dele, por causa de deslocamento. Às vezes eu consigo fazer, num tempo que eu fazia 2 vendas com Field Sales, eu faço 5 com Inside. 6. Eu acho que a RD trabalha com 6, se eu não me engano. Então, assim, é óbvio que eu tenho mais otimização de tempo. Quais são as vantagens do Field Sales? Baixo índice de reagendamento. Em Inside Sales, muita visita cai, muita visita posterga. E aí tu tem que achar soluções para conseguir otimizar esse tempo. Melhor conversão. A conversão chega a ser de 2 a 3 vezes maior do que na Inside Sales quando tu faz Field. E tem alguns mercados, como o Thiago falou aqui também na palestra dele, que basicamente você tem que partir para uma estratégia de Field Sales, porque o mercado exige. Normalmente a gente está falando de grandes contas, a gente está falando de grandes tickets. Quais são os pontos negativos? Inside Sales, alto índice de reagendamento, menor conversão total, e eu tenho pouca aderência com grandes contas. Basicamente é o contrário, né? Pontos negativos do Field Sales, alto custo, baixo controle sobre atividade, desperdício de tempo. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Vamos voltar para aqueles gráficozinhos. Vamos lá. Complexidade de venda versus porte da empresa que eu estou atuando. Vamos dar uma olhada em como é que fica. Esse aqui é um pouquinho mais chato. Estou falando de empresa, de atender pequena, micro e pequena empresa. Normalmente eu vou conseguir encaixar uma estratégia de Inside Sales. Sempre que eu conseguir encaixar uma estratégia de Inside Sales é interessante. Estou falando de uma empresa média, aí depende da complexidade. Alta complexidade normalmente requer Field Sales, média eu consigo combinar, fazer uma primeira por Inside e finalizar com Field. Pequena, quer dizer, venda de impacto é Inside Sales. Grandes contas, se for venda de impacto ainda eu consigo Inside Sales. A partir disso eu começo a ter que partir para uma estratégia de Field, começo a ter que partir para uma estratégia de visita presencial. Retenção de clientes, vamos lá pessoal. Eu dividi, nenhuma estratégia que eu estou mostrando aqui, ela é uma concorrente da outra. Eu posso fazer elas juntas. Aqui tem um ponto bem clássico. É muito difícil eu fazer sucesso do cliente sem ter saque. Na realidade, quase impossível. O que é o saque vai ser? Vamos entender o saque como passivo, sucesso do cliente como ativo. Saque, quando é que eu tenho? Ele é mais barato, mais simples e ele posterga o churn. Isso é uma coisa interessante. Ele posterga a perda do cliente. Por quê? Porque o cliente está incomodado. Ele não entra em contato contigo. Quando ele ficou insatisfeito, ele entra. O problema é, quando ele entrou, é muito difícil de reverter. Mas ele posterga, ele joga lá para frente. O que eu tenho de sucesso do cliente? Eu tenho um menor churn, porque eu consigo reverter. Eu descubro o incômodo antes de virar insatisfação. Eu tenho maior NPS, maior índice de satisfação da minha marca e de promoção da minha marca. E eu tenho mais entradas por indicação. Quando eu trabalho o sucesso do cliente, facilita minhas vendas. Eu começo a ter gente muito satisfeita. Hoje, 30% das vendas da Exact são derivadas da própria base da Exact. Então, assim, o meu cliente fala para outra pessoa comprar de mim. 30%, isso é extremamente alto. A gente trabalha com sucesso desde o início. Pontos negativos de cada um. Saque, eu tenho menor chance de reversão, menor índice de satisfação e menor aprendizado. Quando eu descobri, eu já não consigo ver toda a trilha que o cliente fez. No sucesso do cliente, eu tenho necessidade de automatizar. O sucesso do cliente é como se eu pudesse trabalhar um a um. Descobrir tua insatisfação e trabalhar ela antes que ela vire um incômodo. Isso tem que ser feito unitariamente. Só que o grande desafio está em automatizar isso. Por isso que você precisa de ferramenta, por isso que você precisa de pulos de gatilho, automatização disso. Vamos lá. E a antecipação do problema, que é uma via de mão dupla, né? Quando você antecipa, você tem que saber resolver. Se tu não sabe resolver, não parte para sucesso do cliente, porque vai te trazer mais incômodo do que melhoria, vamos dizer assim. Vamos para o nosso gráfico de novo. Quando iniciar cada um? Recorrência de compra do cliente, volume de clientes que eu estou falando que eu tenho na minha base. Baixa recorrência, poucos clientes, eu fico só no saque. Passou disso, eu começo a combinar as estratégias. Começo a ter meu saque e também ter uma estratégia de sucesso do cliente para conduzir ele até o sucesso com a compra dele. Seja um produto, seja um serviço. Eu tenho que conseguir fazer ele ter sucesso com aquilo que ele adquiriu. Certo? Vamos na prática, pessoal. Para mim, o case mais fácil para eu conseguir falar com vocês, eu vou trabalhar, que vai ser o nosso próprio case da Exact. Como é que era meu cenário inicial? Meu cenário, basicamente, eu vinha de consultoria, alguns anos de consultoria, saí da minha primeira empresa, comecei a prestar consultoria para o mercado, primeira empresa Very Laser, fiquei alguns anos nisso, não tinha ferramenta, decidi fazer um software.
Fevereiro de 2015, a gente começou a operação comercial da Exact. Tá? Era um produto entrante, eu que fazia vendas, eu era o CEO. Ao mesmo tempo que eu fazia vendas, eu negociava com o fundo, eu desenhava o produto e eu treinava a minha equipe de implementação. Um mês de fôlego de investimento eu tinha dinheiro para durar um mês. Se eu não vendesse, no primeiro mês que eu não tivesse venda, eu estava morto com o que eu tinha de dinheiro. E eu tinha uma venda extremamente complexa. Então esse era meu cenário inicial. Qual foi o passo que a gente partiu? Comecei com cold call, contratei uma estagiária em Florianópolis, R$450 uma estagiária, escraviária, a gente brinca em Florianópolis. Contratei ela, basicamente o que ela fazia era prospecção, já fazendo aquela segmentação profunda que eu falei para vocês. Então o que ela fazia era poupar o meu tempo. Ela ia lá, fazia o trabalho e poupava meu tempo. A brincadeira de escraviária, óbvio que ela estava aprendendo, depois ela subiu e ela galgou na empresa. Eu tenho um estagiário que hoje é gerente na minha empresa. Então assim, só que a gente começa muito em vender um sonho. A primeira venda que a gente faz é para os nossos funcionários. Até hoje, na realidade, quando um funcionário entra na Exact, eu faço a entrevista dele e eu vendo o conceito da Exact para ele. Hoje a gente tem 100 pessoas, chegando a 100 pessoas. Junto com isso, a gente começou uma estratégia de inside sales. Então, para eu atender todo o Brasil, eu fazia Skype, algumas poucas reuniões de field sales. E o Roman, o Felipe Roman, que era meu sócio, foi minha primeira grande venda da empresa, foi para o Felipe Roman, na realidade, para trazer ele. Ele fazia o saque, já desenvolvendo o produto, e ele fazendo o saque, que ele era o único desenvolvedor nessa época. Fevereiro de 2015, pessoal. Resultados iniciais. Cerca de 50 clientes nos primeiros 6 meses. Com isso, a máquina começou a gerar dinheiro e começou a se sustentar. Com isso, eu comecei a ter tempo para olhar para outras coisas. Segundo passo que a gente deu, começou a crescer o time de prospecção. A menina que era estagiária virou pré-vendedora, líder de pré-vendas. Contratamos outros pré-vendedores. Contratando outros pré-vendedores começou a gerar mais oportunidade. Comecei a contratar vendedor. E aí eu comecei a sair da operação de vendas aos poucos e ter tempo para me dedicar mais a fundo de investimento, a outras características. Além disso, a gente começou a investir em eventos próprios. Não gastava nada, tá, pessoal? O que a gente fazia? Eu ligava para uma aceleradora, ligava para uma associação de empresas e falava, olha, eu tenho uma palestra sobre esse tema, já fiz isso, consultoria nessas empresas. Você abre a porta para mim para eu falar para suas startups? Abro. Beleza, me dá a lista delas? Ele me dava, eu fazia pré-venda com todas as startups e convidava as que tinham mais aderência para ir lá no evento. De lá, cada evento saíam 2, 3 vendas. Meu CAC era ridículo, meu ROI era de 4 vezes. Tá? Então a gente tem que olhar para cada estratégia como é que é o ROI que a gente está esperando dela. Criação do time de sucesso do cliente. Aqui eu parei de fazer só saque e comecei a cuidar do sucesso. Nesse momento, manualmente. Eu não tinha volume para precisar automatizar ainda. Então eu comecei um a um, a gente trabalhava o sucesso daquele cliente. E isso a gente ligava, a gente acompanhava. E por aí que a gente começou a fazer o nome no mercado. A gente começou a formular cases, a gente começou a fazer o nome de os próprios clientes venderem para a gente. E isso foi bem interessante. Resultado, cerca de 300 clientes no primeiro ano, 1,8 milhões em vendas nos primeiros 10 meses, foi a empresa mais jovem a ganhar DVB de vendas, em faturamento, 3 milhões em venda. Churn perda inferior a 1,5% de clientes, mesmo eu tendo um produto em extremo MVP, porque quando eu comecei a vender eu tinha só planilha, eu não tinha nem produto ainda, e um NPS, um índice de satisfação superior a 6, que é ótimo, tá, pessoal? Passo 3. Comecei a investir em conteúdo para atração e nutrição, inbound marketing. O que eu estou querendo aqui? Dar escala para a minha venda. Depois, investimento em eventos de terceiros, que eu estou fazendo aqui, lá fora tem um stand. Depois, criação de webséries. Eu comecei a ter websérie para nutrir, para trazer o cara que está conversando comigo para o mesmo patamar de conversa que eu quero que ele tenha. Depois, criação de uma área de grandes contas. Hoje, a gente tem várias grandes contas, porque a gente tem uma área, a gente tem um cara aqui em São Paulo, a gente tem um cara em Florianópolis dedicado só às grandes contas. É muito importante isso. Se você vende para pequena e para grande, você tem que dividir a operação. Uma coisa é fast food e outra coisa é alta culinária. E a venda é diferente, o atendimento é diferente, o saque é diferente, o sucesso do cliente é diferente. Divide a empresa. E aí, resultados. Hoje, mais de 500 clientes, chegando a 600 clientes, cerca de 10 milhões em venda e 5 milhões em faturamento. Venda para grandes contas, Multilog, maior Porto Seco da América Latina, Manpower Group, maior grupo de contratação e treinamento do mundo, TOTO, 6º maior ERP do mundo, Softplan, maior ERP de construção civil do mundo. Hoje o time chegando a 100 colaboradores e churn ainda inferior a 1,5. Nunca deixa de olhar o churn.
é muito mais fácil segurar e escalar na tua base do que trazer novos clientes. Então isso é bem importante também, para mim é fundamental. Então, pessoal, eu queria finalizar deixando uma mensagem para vocês. Eu acho que em vendas não tem receita de bolo. Quem chegar aqui para vocês e disser, para você fazer é botar isso, depois isso, depois isso, depois isso, é mentira, tá? Então, assim, depende da tua empresa, depende de uma série de fatores. A gente viu aqui uma série de grupos, e eu não estou falando nem de ferramenta, falei de grupos, ativo e passivo. Dentro tem uma porrada de ferramenta, onde a gente tem que olhar a nossa empresa antes de tomar a decisão. Venda é ciência, existe ciência em venda. Mas lembra que ciência requer prototipação e prática. Então, assim, nunca vi ninguém fazer ciência só estudando. Estuda, define e bota em prática. E aí não adianta botar em prática meia boca. Botou em prática meia boca, eu já tive um monte de gente falando, mas eu já fiz isso. Aí tu vai ver o que ele fez tudo nas coxas. E aí não dá certo. Você tem que ter as melhores ferramentas, você tem que ter... Tomou a decisão, o Thiago falou muito bem, tomou a decisão, que lado, como é que vai funcionar meu funil? Agora investe, agora arrisca. Nunca vi nenhum empreendedor fazer sucesso sem risco. Empreendedorismo é risco, você está no universo de risco. Você tem que arriscar. A gente, claro, é loucura às vezes falando, mas a gente contratava em janeiro sem saber se eu ia poder pagar o cara depois. Se eu não fizesse venda durante janeiro, fevereiro eu não pagava. Ou eu ia vender meu carro para pagar. Graças a Deus a gente conseguiu sempre fazer a venda. E aos poucos a coisa foi acontecendo. Então, assim, não existe certo ou errado em vendas, pessoal. Existe o mais adequado para a tua realidade. Então, assim, não vem me dizer que outbound é errado, que ligar é errado, que fazer visita presencial é errado. Depende. Canal é errado. Canal é errado. Normalmente, para tu começar a empresa, startup, é muito difícil dar certo por canal. Acabou de ter um cara aqui falando para a gente num painel que deu certo. Começou por canal. Então, depende. Depende. Tu tem que entender a tua empresa. Tu tem que estudar e entender as variáveis que compõem uma decisão comercial. E aí, tu investir muito nela. O coração da tua empresa é o comercial. Se tu não investir no teu coração, ferrou. Você pode, como a gente falou lá no início, você pode ter produto, você pode ter uma puta equipe, se tu não tiver vendas, tu vai para falência. Então, assim, cuida muito do teu processo de venda. O não, a gente já tem, isso eu aprendi com o Alexandre, que está sentado ali, na realidade. O não a gente já tem. Então, assim, bora arriscar, e startup é risco, e quem sabe a gente consegue alguns sims nesse meio do caminho. Mas ninguém vai ter sim aqui sem arriscar. Ninguém vai ter sim aqui sem suar, sem definir uma estratégia, sem investir. Isso não existe. Não tem mágica. Nada acontece por mágica. O Eric não chegou onde chegou para a RD por mágica. A Exact não chegou até aqui por mágica. Foi uma definição de uma estratégia e depois que definiu, cara, arrisca tudo. Eu faço parte de algumas bancas, às vezes, de aceleradora e tal. E uma das coisas que a gente tem como definição é, cara, eu tenho que ver que o cara acredita muito. Se ele não acreditar, por que eu vou acreditar em injetar alguma coisa? Então, assim, acreditem na empresa de vocês, arrisquem, botem dinheiro. Se tiver que vender, já deixei agora há pouco, deixei meu carro na empresa, já voltou meu carro, isso faz parte. Tu é empreendedor, tu é o primeiro escravo da empresa. Então, obrigado, desejo boas vendas para todos. Queria dizer que foi um prazer palestrar para vocês, eu acho que quem está aqui é quem vai compor a mudança do que a gente tem no Brasil hoje, que a gente precisa começar com as empresas, e a startup, para mim, as startups, o universo de startup, é o que vai revolucionar, é o que vai mudar essa situação que a gente tem hoje, e a gente tem que conseguir buscar conhecimento, buscar ferramentas, buscar auxílio. Olhem para as aceleradoras, olhem para o Sebrae, olhem para os fundos, esses caras vão poder ajudar vocês. Olhem para a Exact, olhem para a RD, a gente está ali fora, a gente pode ajudar também. Deem uma conhecida, está uma do lado da outra, a gente se complementa muito, ninguém vai forçar nada, a gente vai tentar entender e definir junto. Eu acho que a gente tem que se apoiar. O ecossistema tem que se apoiar. Florianópolis hoje está construindo, desculpa a palavra, mas um puta ecossistema, porque as empresas se apoiam. A gente tem jantar de empresários, a gente tem o Sebrae muito ativo, a gente tem troca de informação o tempo inteiro, e isso está nos levando ao crescimento. Então cresçam, vamos nos apoiar, vamos crescer junto. Eu acho que é isso que faz uma startup prosperar. Quem quiser saber mais, meu e-mail é tel@exactsales.com.br. A gente está ali fora, os borracheiros da Gol, né? Essa camisa bonita, com essa gravata bonita. Então, fica o convite. Quem quiser entrar nas nossas mídias sociais, também tem muito material. Tá bom, pessoal? Obrigado, foi um prazer palestrar para vocês. Espero que tenha ajudado. Espero que a gente possa
ter grandes startups cada vez mais, as que já são grandes, que cresçam cada vez mais e que a gente possa se apoiar, tá bom? Um abração, obrigado. Valeu.